noite, queridos amigos, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. E hoje quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é a nossa amiga Adriana Alice, que vai falar sobre o tema Sede Perfeitos. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 132, em tudo. É uma carta de Paulo, no 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 4, que diz assim: tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. E aí nós vamos às orientações de Emmanuel diante dessa passagem, que diz assim: a maioria dos aprendizes do Evangelho não encara seriamente o fundo religioso da vida, senão nas atividades do culto exterior. Na concepção de muitos, bastará frequentar assíduos as assembleias da fé e todos os enigmas da alma estarão decifrados no capítulo das relações com Deus. Entretanto, os ensinamentos do Cristo apelam para a renovação e aprimoramento individual em todas as circunstâncias. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da confissão religiosa a que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Não são poucos os que declaram crentes ao lado da multidão, revelando-se indolente no trabalho, desesperado na dor, incontinentes na alegria, infiéis nas facilidades e blasfemos nas angústias do coração. Por que motivo pugnaria Jesus pela formação dos seguidores, tão só para ser incensado por eles durante algumas horas da semana em genuflexão? Atribuir ao mestre semelhante propósito seria rebaixar-lhe os sublimes princípios. É indispensável que os aprendizes se tornem recomendáveis em tudo, revelando a excelência das ideias que os alimentam, tanto em casa quanto nas igrejas, tanto nos serviços comuns quanto nas vias públicas. Certo, ninguém precisará viver exclusivamente de mãos postas ou de olhar fixo no firmamento. Todavia, não nos esqueçamos de que a gentileza, a boa vontade, a cooperação e a polidez são aspectos divinos da oração viva no apostolado do Cristo. Emmanuel, como sempre, sucinto em uma frase, nos faz refletir por muitas questões, Ele já começa a página na lição de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele já começa assim: a maioria dos aprendizes não encara seriamente o fundo religioso da vida. E aí a crítica que Emmanuel traz para a gente é justamente de que muitas das vezes eu venho para a casa espírita, eu vou na igreja, eu busco um lugar para essa conexão, mas não vivo a mensagem. E o tempo todo que Jesus apresenta para a gente é que vem uma proposta de sentido. E aí ele continua na frase falando disso: assim, não nas atividades do culto exterior, mas esquecendo do nosso interno, do nosso objetivo desse papel de transformação. O que nós estamos fazendo aqui hoje, assistindo as palavras da nossa irmã, que se preparou com muito carinho os ensinamentos para nós, mas ela vem trazer para a gente uma ferramenta alternativa, são palavras para que a gente possa traduzir para a gente de instrumentos de melhoramento íntimo.
E aí não é somente vir aqui nesse ambiente de paz, de aconchego, que nos faz bem, mas de nada adianta. Ele cita o exemplo aqui, que ele fala do palavrão, que ele colocou aqui embaixo, aqui ó. Que dizer de um homem aparentemente contrito nos atos públicos da convicção religiosa que pertence e mergulhado em palavrões no santuário doméstico? Traduzindo, o que adianta falar bonito aqui, falar do Evangelho de Jesus, mas em casa o Felipe é o ó. O Felipe é aquela pessoa de que intragável. Não adianta nada. E aí me fez lembrar, quando eu li essa mensagem, me fez lembrar Joana de Ângeles. Ela tem uma página chamada Reconquista da Identidade. Eu não me lembro qual dos livros agora, tá? Mas nesse livro ela fala sobre as máscaras. Que nós temos uma capa, né? Nós temos a gente apresenta uma aparência que muitas vezes lá fora a gente apresenta uma coisa, mas na nossa essência a gente ainda está em construção. Por isso que muitas vezes a gente escuta de algumas pessoas que ainda tem muito medo com um termo espírita. Ai, não sei se eu vou falar espírita para a pessoa, que ela vai ficar meio assim, ou falar kardecista. Não sei se também se ajuda ou não. Mas tem muita gente que tem ainda e sente o peso do espírita. Por quê? Porque muitas pessoas vão falar assim: poxa, você é espírito, com certeza você aprendeu isso no centro espírita. Olha o que você está fazendo. E aí não é à toa que quando Kardec pergunta onde está escrito as leis, está na consciência. A gente sabe o que nós estamos fazendo de certo ou de errado. Então o Emmanuel ele cita nessa bela passagem, né? E ele encerra justamente traduzindo ali a oração viva, trazendo para a gente de que a proposta do Evangelho redivivo que Jesus veio trazer para a gente é uma proposta de sentido. É uma proposta que me faz amadurecer por dentro e entender de que estamos aqui para renovar as nossas ações. E quando a gente fala de reencarnar, acreditamos na reencarnação, nós entendemos que estamos caminhando para ser melhor ainda. A nossa irmã vai falar muito disso hoje, sobre a perfeição. Estamos caminhando para isso, para sermos melhores. E para isso, a gente precisa exercitar na fonte do Evangelho, na água viva do Evangelho, as alternativas preciosas para que a gente possa seguir em frente. Todo mundo junto, não ninguém sozinho. Por isso que a gente precisa de todo mundo junto para chegar à frente, que o planeta também passa por essa transformação toda, né? Então fica aí a reflexão da página 132, em tudo, do livro Pão Nosso, tá bom? Vamos fazer nossa prece então, elevar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, a falange de espíritos que auxiliam essa casa, sobre a coordenação do Dr. Bezerra de Menezes, e que nós possamos hoje, na entrada dessa instituição, dessa casa espírita querida, ouvir com atenção, meditar essas lições, conforme a nossa irmã Adriana, junto com seus amigos espirituais que a orientam, para que a gente possa, através dessas mensagens transformadas em sementes, levar essa semente aos corações dos nossos familiares, da sociedade, mas também internalizando o nosso íntimo na construção de um homem novo. Aproveitamos que nós estamos aqui em sintonia e que possamos irradiar mentalmente naqueles espíritos que passam por diversas provações, desafios, sofrimentos, que a gente possa mentalizar ao longo da palestra, levando o consolo necessário através da água viva do Evangelho, para que possamos caminharmos juntos
nesse papel de transformação a qual fomos convidados para auxiliar esse planeta em regeneração. Mais uma vez agradecemos a toda a oportunidade que nos destes e que possamos, através dessa palestra iniciar, dessa prece iniciar, mais uma reunião pública dessa casa. O Senhor nos abençoe, nos proteja, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então vamos passar a palavra então para a nossa irmã Adriana Alice, que vai falar sobre sede perfeitos. Boa noite a todos. Na noite de hoje, nós vamos estudar um pouco desse capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo tema é sede perfeitos. Mas de onde saiu esse termo que nós precisamos ser perfeitos? Quando nós vamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, é um capítulo bem grande. Lá no finalzinho, eu vou pegar a partir do versículo 43, onde Jesus está conversando com seus discípulos e ele fala assim: ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que estais no céu. Já que o sol desponta sobre os maus e os bons, e cai a chuva sobre os justos e os injustos. Pois, se amais os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem o mesmo os publicanos? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis extraordinário? Não fazem também os gentios o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então, Jesus, aqui nesse Evangelho, nós temos uma referência de onde surgiu este capítulo. Este capítulo, ele na verdade, esse capítulo do Evangelho, como o Livro dos Espíritos veio antes, ele tem o seu princípio de estudo dentro do Livro dos Espíritos, na parte 3, ou chamado livro 3, que fala da perfeição moral. Então, Kardec vai tirar essa parte lá do Livro dos Espíritos e aumentar no Evangelho, trazendo o que nós podemos chamar literalmente de receita de bolo. Se nós formos falar de uma forma mais técnica, nós vamos falar o modus operandi, de como é que nós vamos conduzir a nossa vida para sermos perfeitos. E aí nós pensamos assim, em relação à busca da perfeição, se Jesus nos indica que a busca da perfeição, ela é possível à Terra, o que ele está nos revelando com isso? Quando Jesus nos diz que nós devemos ser perfeitos, ele está revelando uma coisa muito interessante, porque ele está revelando que nós não somos. Se ele nos indica para buscarmos a perfeição possível para a Terra, isso significa que nós não temos. Então, é a primeira informação que ele está mostrando para que a gente entre na nossa posição. Nós não somos perfeitos. Estamos longe disso. Mas em que consiste a perfeição, conforme Jesus falava? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, no item 2, que eu vou pegar aqui para falar, apesar de eu ter colocado aqui, ele diz o seguinte, logo no começo do parágrafo, logo no segundo parágrafo:
Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz: em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam, em orarmos pelos que nos perseguem. Então, esta perfeição possível, ela é algo que nós temos que buscar. E no Livro dos Espíritos, na parte 3, onde começa falando sobre a perfeição moral, na questão 893, Allan Kardec pergunta assim: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Bom, sabemos que as virtudes trazem mérito a quem as possui, a quem as desenvolve em si. Mas qual seria a mais meritória? E aí, no finalzinho dessa questão, a resposta dos Espíritos é assim: a virtude mais meritória é aquela fundada na caridade mais desinteressada. Bom, então, se nós temos que desenvolver a perfeição, uma das virtudes que nós vamos precisar desenvolver em nós, ela passa pelo desinteresse pessoal. E aí, logo nesse capítulo, os Espíritos vão trazer várias informações sobre o homem de bem. E esse homem de bem é literalmente aquele que nós devemos seguir dentro das nossas condições, ao nosso tempo na encarnação, para buscar a perfeição, desenvolver virtudes, certo? Então, Jesus fala que a nossa vivência do amor, porque o amor ele é fundamental na doutrina de Jesus. O tempo todo, quando ele fala aos homens da época, o que ele traz de mais diferente é a questão do amor. Amor aos inimigos, como a gente leu aqui. Amor ao próximo, amor a Deus de uma forma bem diferente do que até então se falava. Porque quando a gente olha no Antigo Testamento, aquilo que para a gente é chamado Antigo Testamento, que na verdade são escrituras, nós vamos ouvir falar sobre amor ao próximo, mas amor ao próximo, ao meu irmão. E não vai ter esse amor ao inimigo, como Jesus falou. Então, Jesus, ele inaugura uma época totalmente diferente das relações humanas, baseadas no amor. Então, aqui nesse capítulo, nós vamos ter um movimento, porque amor é um verbo, certo? E verbo é uma ação. Então, amor, ele precisa estar em movimento para que ele seja considerado. Ele não é um substantivo de nada, ele é um verbo. E aí, para que o homem busque a perfeição, ele vai trabalhar em 3 dimensões do amor. Ele vai trabalhar no amor a Deus, no amor ao próximo e no amor a si mesmo. A mensagem de Jesus, ela é uma mensagem interpessoal, certo? E às vezes a gente pensa assim, Jesus mal fala do amor a si mesmo. E quando nós olhamos a história antiga da humanidade, nós vamos ver que há 5.000 anos atrás, ou até um pouco mais, nós já tínhamos espíritos de grande envergadura que passaram pela Terra e que trouxeram este movimento intrapessoal para dentro. Os Vedas, os contos tibetanos, os hindus, os egípcios. Quando nós vamos para o Egito, nós vamos ver que da filosofia de Hermes Trismegisto,
nós vamos ver falando sobre o homem e o seu universo interno. Ou seja, em teoria, a humanidade já deveria ter feito um movimento intra, ou seja, para dentro de si mesmo. Então Jesus, quando ele vem, ele faz uma relação interpessoal e não intra, porque em tese o intrapessoal a gente já estava fazendo, em tese, né? Porque nós estamos fazendo o tempo todo. É algo que acontece o tempo todo, a gente tem que olhar para nós mesmos. E aí nessa relação que nós vamos ter, nessa mensagem do homem de bem, deste capítulo, nós vamos ter em aproximadamente 5, em menos de 20 parágrafos, nós vamos ter a relação do homem em 3 dimensões, como está aqui. Uma em relação à dimensão do homem para com Deus. 8 em relação à dimensão do homem para com o próximo. E 5 do homem para consigo mesmo. Então nós vamos ter nesses parágrafos várias frases que vão nos dar conta dessa dimensão que nós precisamos desenvolver para quê? Gente, eu falei que era uma receitinha de bolo, ou modus operandi, depende de como vocês querem ver. Literalmente, quando nessa passagem ele está falando da relação do homem com Deus, essa dimensão, basicamente, são 4 frases, e as 4 frases dizem respeito inteiramente à fé. Então, a nossa relação com Deus, ela parte, e esse homem de bem, esse homem que busca a perfeição, este homem que desenvolve as suas virtudes, ele primeiro, ele tem como fundamento a sua ligação de fé com Deus. E são 4 frases que descrevem essa parte. E como é pouco, eu vou ler aqui. Primeiro, este homem de bem, ele deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Então, não importa o que aconteça, a fé em Deus está em primeiro lugar. Então, tudo que acontece com esse homem, ele sabe que acontece com a permissão de Deus. E é pela bondade e sabedoria de Deus. Então, este homem não vai, em momento algum, por mais desafiadores que sejam os seus, por mais desafiadores que sejam os percalços da sua vida, aquilo que ele vai viver ao longo da vida, ele nunca vai dizer que Deus errou. Ele nunca vai dizer que foi um engano. Ele nunca vai sequer cogitar de estar enganado. Como às vezes a gente brinca, né? Às vezes a gente brinca assim, nossa, passou perto, Deus me erra, porque as coisas estão para acontecer de ruim. Não, se está acontecendo comigo, é pela sabedoria e pela bondade. Esta é a primeira relação de fé. A fé, ela passa por aí. E às vezes a gente acha que fé não é algo que é passível de ser desenvolvida, mas é sim. A gente desenvolve a fé nos momentos de bonança, nos momentos de tranquilidade, de calmaria. E o que a gente faz nos momentos de calmaria hoje em dia, gente? Vamos assistir mais uma série na Netflix. Vamos ficar rolando o feed de notícias para saber o que está acontecendo no mundo. No momento de calmaria, nós não estamos desenvolvendo a nossa fé.
Mas ele passa para a próxima frase, que ele diz o seguinte, a frase que ele diz: sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade de todas as coisas. Sem a permissão de Deus, nada acontece. Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Este homem jamais vai perguntar isso. Porque a relação dele com Deus é baseada na fé, na certeza absoluta de que tudo aquilo que lhe acontece é justo. A próxima frase, ele diz o seguinte: tenha fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. E aí a gente tem aquela referência antiga, muito interessante nessa parte, de Jó, aquela referência de Jó, que perde tudo, perde propriedade, perde riqueza, perde filhos, perde esposa, perde tudo, mas não perde a fé. Em todas as circunstâncias, não importa o que aconteça, ele não perde a fé. Muito mais do que referência sobre paciência, né? Porque nós temos assim um ditado sobre paciência de Jó. Na verdade, nem é paciência de Jó, na verdade, é literalmente a fé de Jó. Porque quando ele perde tudo, ele diz com calma: Deus dá, Deus tira. Louvado seja o Senhor Deus por isso. Então, é essa crença, essa certeza que se concretiza aqui. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. Ora, 4 frases e as 4 dizem respeito à fé. Então, quando nós que estamos buscando desenvolver maior fortaleza, não vai vir, gente, de graça. Eu confesso para vocês que eu tentei várias vezes abarcar dentro de mim uma fé que não aconteceu. Quando me foi oferecido em várias situações, aceita Jesus, transforma a sua vida, se converte, mas tudo isso era exterior, porque eu não tinha entendido ainda o que era a fé. E a fé é aquela que vem numa dificuldade e mesmo você estando tentado a cair, a se entregar, você fala assim: não, vai dar certo. Vai dar certo. Não é uma questão de otimismo. Eu estava falando com o Felipe que antes de vir para cá, nos dias de palestra, eu procuro ficar bem tranquila, porque eu já preparei o tema e eu não posso inventar a roda. É o que é. Peguei os livros, as bases e vou trazer para vocês. Estudei, preparei para eu não me perder e estou aqui diante de vocês. Então, eu estava tranquila. Na hora de sair de casa, eu peguei o notebook, peguei os livros e saí sem celular. De vez em quando eu tenho feito assim umas experiências sociais comigo mesma de não andar com o celular. Algumas pessoas não me abusam comigo, mas tudo bem. E aí eu vim sem celular. Mas assim, a minha mente estava tão zen que eu fui parar na frente do Centro Espírita Irmã Clara. Aí eu parei e eu falei: não, acho que não é aqui que eu tenho que estar hoje, né? Aí eu falei: não, é o EDAC. Aí me deu aquele branco: aonde é o EDAC? Como é que eu chego no EDAC partindo daqui? Quer dizer, tão perto, né? Mas me deu aquele branco. E eu falei assim: nossa, falei: Senhor, só vamos. E eu vim, eu entrei em umas 2 ruas antes de entrar na rua certa, confesso para vocês. Entrei antes daquela parte da igreja, entrei numa outra ali da igreja, entrei numa rua que não dava em lugar nenhum. Mas eu cheguei. E é essa certeza, essa fé. Aí eu entendi porque que eu saí de casa cedo, né?
porque eu precisava errar muito caminho antes de chegar. Então, graças a Deus, eu fiz chegar cedo. Então, nós vamos desenvolver a fé quando nós observamos as coisas que nos acontecem e buscamos olhar além, e buscamos não nos vitimizar diante das dificuldades. Não seja vítima, sabe? Seja digno. Eu passo por isso com toda dignidade, porque te pertence essa dignidade. E se Deus me colocou nessa circunstância, há algo que eu preciso passar, há algo que eu preciso aprender, e agora eu preciso fortalecer. E aí, assim que eu subi ali, eu falei, estou no caminho certo, que eu vi o centro todo aceso, eu falei, obrigado, 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 Senhor, cheguei. Porque aí eu preciso confirmar a minha crença, para mim mesma. E é assim, nos momentos de calmaria, gente, que a gente desenvolve. Não é na hora do desespero, não é na hora do desafio. Na hora do desafio você põe para fora o que você não tem. E aí nós vamos passar para as outras duas dimensões. A dimensão do homem para o próximo vão ser 8 e estão descritas em várias frases neste item, o homem de bem. E 5, que é do homem para consigo mesmo, a dimensão intrapessoal, mas que está um pouquinho, tá bem juntinho. Pode ver que eu coloquei aí de verde o si mesmo, tá? Que é a parte mais clarinha, porque na verdade elas se misturam mesmo. E vão ter umas que se repetem, mas aí eu vou explicar de que forma. Até escrevi de forma diferente, mas na verdade os nomes são os mesmos. Então a primeira é o seguinte, é a liberdade. O homem de bem respeita a liberdade do outro em tudo. Liberdade de crença, liberdade das suas escolhas, de todos os níveis, liberdade de ir e vir, liberdade de pensar, liberdade de falar, liberdade de agir. É básico. Se nós olharmos, e Allan Kardec foi criado dentro de um sistema em que as bases da bandeira francesa, né, depois da Revolução, era liberté, igualité, fraternité, que não vai ser diferente, porque foram os espíritos que trouxeram também, foi inspiração espiritual. A ideia fundamental foi inspiração espiritual, e por isso que permanece aqui, porque é uma verdade, não foi criada pelos revolucionários, é uma verdade. Quando uma verdade surge, ela surge em todos os lugares, ela surge em todo o tempo e ela permanece. Liberdade. Eu não tenho como me relacionar com o outro se eu não lhe dou liberdade. E aí nós vivemos uma situação muito delicada em relação à liberdade, porque às vezes nós não sabemos da liberdade nem para os nossos cônjuges, nem para os nossos filhos, e infelizmente hoje em dia nem para os nossos idosos. Aonde você está? O que você está fazendo? Com quem você está? Que hora você volta? Não, é cuidado. Zelo? Não. É o cerceamento da liberdade. E o cerceamento da liberdade, ele diz respeito à situação financeira. Você está dependendo do meu dinheiro. Enquanto você estiver dependendo do dinheiro, você vai fazer como eu quero. Olha que linha fina entre o autoritarismo e a autoridade. Então a liberdade, ela diz respeito à nossa relação com o próximo. Também a igualdade, porque eu posso te dar a liberdade de ser como você é, mas eu posso não achar que nós sejamos iguais. Eu posso me achar superior a você. E aí eu caio onde? Eu caio
no orgulho, na arrogância, na prepotência. Então, o homem de bem, ele precisa desenvolver a virtude da igualdade, de saber, e em diversas frases vai estar isso aqui, vai saber que se ele está numa posição de mando, onde ele tem subordinados, ele os trata com igualdade, ele eleva a sua condição e não os rebaixa. Porque logo em seguida este homem vai desenvolver a fraternidade. Eu preciso ser fraterno, porque são meus irmãos, não são pessoas estranhas, não são os outros, não é outra cultura, outra etnia, não é outra raça, não é outro país, é tudo dentro da nossa humanidade. Porque se a gente começa a segregar, ao longo da história está cheio de sangue e dor pela segregação. Nós precisamos ser fraternos. Então não se concebe um homem de bem, não se concebe uma perfeição possível na Terra sem a fraternidade. E de contrapartida eu chegarei aonde? Na caridade. Porque respeito a sua liberdade, nós somos iguais, você é meu irmão e agora eu vou cuidar de você. É a caridade. Eu vou agir com você como eu gostaria que agissem comigo, mesmo que as pessoas me tratem mal, mesmo que as pessoas não me respeitem, eu vou respeitar. Para que eu tenha essa condição, concomitantemente eu preciso desenvolver o quê? A compaixão, a indulgência. Essa indulgência de reconhecer que o outro pode mandar mal. E tá tudo bem, que eu vou enxergar o outro, esse meu irmão, como uma pessoa que em diversos aspectos da sua vida, ele ainda vai estar na infância. Em outros, ele vai estar muito mais adiantado que eu, mas em alguns aspectos, ele vai mandar mal, ele vai errar, ele vai cair. Então, ele precisa da minha indulgência. Então, a minha compaixão com o outro. E nessa relação, por ter compaixão, eu desenvolvo a capacidade de perdoar. O perdão torna-se muito mais fácil de dar. Porque, gente, eu fiz uma referência outro dia falando sobre esse assunto, que aqui eu não tenho como falar porque eu estou presa com o microfone. Mas eu vou fazer uma ideia mais ou menos. Imaginem que eu tenho essa bolsa aqui e ela representa a minha família. E aí, minha mãe me aborrece, aí eu coloco aqui uma pedra. Aí o meu pai me trata de uma forma que eu não gosto, aí eu ponho outra pedra. Imagina que na minha relação, nessa bolsa chamada família, que eu tenho que carregar, eu guardo tudo que as pessoas me fizeram. E aí eu tento fechar essa bolsa cheia de pedra. Aí eu tenho uma outra bolsa do lado de cá, que se chama relacionamento social. Relacionamento com os meus amigos, com os meus colegas de trabalho. E a pessoa tomou como dela um trabalho que eu realizei, eu ponho uma pedra. E o meu chefe chegou, não reconheceu o meu trabalho, eu ponho outra pedra. E aí eu começo a carregar as minhas bolsas e percebe
que chega um ponto que eu já não estou mais aguentando carregar isso? O que é isso? É a falta do perdão. Como nós podemos viver se a gente tem tanta coisa para carregar? Perdoar não é ser magnânimo. É deixar ir aquilo que não faz sentido. Até quando você vai ficar sentindo isso? E tem uma pequena história para ilustrar o quanto nós precisamos ser responsáveis por parar isso. Certa feita, o Divaldo Pereira Franco tinha passado uma situação pessoal muito estressante e a Joana chegou para conversar com ele e falou: minha irmã, não quero espírito hoje, não quero conversar com espírito nenhum, quero ficar na minha, não quero nada disso. Aí ela, respeitando ele, respeito, tá bom, meu irmão. E ela saiu, passou um pouquinho, chegou um homem. Aí ele falou: ai meu Deus, eu não queria meu espírito. O irmão já contou um espírito. Aí ele falou: ô seu Divaldo, eu sei que o senhor está aborrecido, o senhor está chateado, mas eu vim aqui te agradecer. Vou agradecer? Não fiz nada para você, eu nem sei quem você é. Ele falou: exatamente, você nem sabe quem eu sou, mas há 20 anos atrás você colocou o meu nome no seu caderno de oração e eu havia me jogado na frente de um trem e o senhor começava a orar por mim, falando com Deus como se o senhor fosse meu advogado, dizendo que eu tropecei na linha, que eu tinha bebido alguma coisa e eu caí sem querer, que eu estava tonto, que eu passei mal, que eu não tinha comido. O senhor criou um monte de coisa para justificar eu ter pulado na frente do trem. E o mais interessante, sabe o que é, Divaldo? Que por muito tempo, desde o momento que eu pulei na frente do trem, o trem não parava de passar. O trem passava. E quando eu escutava as suas orações, era o único momento que o trem parava de passar. Perdoar é fazer o trem parar de passar em cima da gente. Toda vez que você repete uma história para alguém, de alguém que te fez alguma coisa, você revive e seu cérebro não sabe a diferença entre a situação que acontece e você relembrar. Relembrar faz você reviver, viver a dor de novo. Libera, deixa ir. Não está doendo mais não. Doeu, machucou, mas não está doendo. E aí nós chegamos na humildade. Uai, humildade? Eu preciso saber, e este homem de bem sabe, que ele não está além nem aquém. Ele sabe exatamente o que ele é. A humildade, ela não diz respeito a um comportamento propriamente dito. E sim um sentimento de entender o que eu sou e o que eu não sou. E entender o meu próximo. Eu não vou endeusar o meu próximo, nem vou diminuir. Percebe? Então, na humildade, eu sei a justa medida de quem você é. Olho para você, é isso que você é capaz? É isso, pronto, está tudo bem. Não há expectativas. A gente é o que é e está tudo certo. Assim como este homem de bem, ele vai levar ao seu próximo na relação uma consolação. E vou emendar e volto na consolação já, porque quando eu falo da dimensão pessoal, entra para dentro de mim mesma, eu começo com o autoconhecimento.
que é a relação mais profunda que o ser humano precisa desenvolver. E em tese já era para ter sido desenvolvida. É quando eu me questiono, não simplesmente aconteceu isso, mas peraí, deixa eu ver. Como eu agi? Mais importante, a pergunta mais importante não é o que o outro me fez, mas como eu reagi ao que o outro falou, ao que o outro fez. Porque a minha reação diz respeito a mim. Não cabe mais, nesse ponto da humanidade, a gente virar e falar assim: olha, eu fiquei nervosa por sua causa. Ha! Não dá mais. Isso é infantil. É autorresponsabilização. Quem ficou nervosa fui eu, a responsabilidade está aqui dentro de mim. Porque se eu me conheço e na minha humildade eu sei o que eu sou e o que eu não sou, eu admito, perdi as estribeiras, perdi a paciência, falei o que não devia, foi mal, mandei mal, não foi o que você ou sei lá quem for que fez. Não me interessa o que o outro faça, o que importa é como eu vou agir. Ou eu vou passar pela vida reagindo a tudo. Se uma pessoa me fecha no trânsito, eu reajo. Eu dou a ela o direito de decidir o que eu sou. Então eu não sou nada, não me conheço. Eu sou o que os outros querem que eu seja. É isso? É sobre isso? O uso justo dos bens, aqueles que eu recebi, diz respeito a mim. Porque esse autoconhecimento eu posso saber dentro de mim, por exemplo, que foi muito bom nessa encarnação eu não nascer em berço de ouro. Porque senão eu ia fazer um monte de coisa errada. Porque senão eu ia me achar melhor do que muitas pessoas. Mas dos bens que eu recebi, não apenas bens materiais, mas a minha própria vida é um bem que eu recebi, a minha visão é um bem que eu recebi, a minha audição, o meu olfato, o meu tato, a minha voz, o meu corpo, como eu uso de forma justa, na justa medida. E isso diz respeito a tudo que eu recebi. E que às vezes eu posso achar que é pouco, né? E tem que ter paciência comigo, porque afinal de contas eu entendo que ainda sou pobre de espírito, que o meu espírito não é simplesmente baldo de inteligência, mas ele é carente de vivência. Eu ainda tenho muito que viver. Ainda reconheço em mim essa pobreza de espírito, de vivência, de experiência, de conhecimento. É uma relação comigo mesma. Isso, inclusive, me impede de me achar superior. Percebem que elas estão ligadas? Porque se eu percebo isso, eu trato o outro como igual. Se eu reconheço isso em mim, eu sei ser fraterno. E eu não sou superior, como eu falei agora, porque eu me reconheço. Eu não sou superior a ninguém, o que faz com que eu seja igual, fraterno e caridoso. Por quê? Porque Jesus recomendou que eu desenvolvesse a caridade para o outro, como eu gostaria que o outro fizesse para comigo. Pai, mas se eu não sei nem o que eu quero, então eu tenho que voltar lá no autoconhecimento. Então, todas estão interligadas. Na dimensão com o próximo e na dimensão consigo mesma, é um trabalho em conjunto. Não dá para separar, sabe? Quando você está tentando organizar alguma coisa, e aí você
fala assim, não, eu vou separar o joio do trigo, agora não dá, eu tenho que esperar todo mundo crescer para depois separar. É isso. Quando nós estamos desenvolvendo as dimensões do amor em nós, em relação ao outro e a nós mesmos, isso acontece ao mesmo tempo. É joio e trigo crescendo juntos, porque eles estão tão próximos que se eu tentar ceifar um do outro agora, eu vou tirar tudo, não vou deixar nada. O grãozinho lá do joio, ele só modifica quando cresce. Antes ele é igualzinho do trigo. A planta é igualzinha. Eu fiquei impressionada. Falei, nossa, agora faz todo sentido. Porque às vezes a gente ouve falar, né? Separar o joio do trigo, mas a questão é que é igualzinho. Quando está crescendo, você olha assim, você não distingue. Quer dizer, quem trabalha com isso distingue, mas é difícil. Então você tem que deixar crescer, desenvolver a semente para você conseguir separar. Então é a mesma coisa aqui, nessa relação. Vou combater em mim os meus vícios. Então eu não vou jogar para o outro, como eu falei agora há pouco, a responsabilidade. Olha só, você falou tanto na minha cabeça que você me fez perder a paciência. Não, como eu escutei isso? Eu escutei muito, isso me marcou profundamente, mas eu deixei ir. Porque não perdeu paciência por minha causa, não. Perdeu a paciência que não tinha. Ninguém faz ninguém perder a paciência. Você simplesmente não a tem. Então você se conhece, você entende aquela falta e ao mesmo tempo o seu desculpismo, né? Porque às vezes a gente põe culpa em tudo. Quando eu estava criando os meus filhos, um dos meus filhos, ele arrumava desculpa para tudo. Ele era bem pequeno, mas ele arrumava desculpa para tudo. Aí o pediatra dele virou e falou assim, e ele já fazia natação, né? Mas assim, fazer natação para aprender a nadar e não ter aquele problema de cair na piscina e morrer, que era o medo de toda mãe, era isso, né? Era o filho dar uma fugida, ir para a piscina e você chegar lá e ele tá morto. Sem pensar que na verdade talvez ele tivesse passado aquilo, mas a minha responsabilidade era, se cair na água, sabe nadar. Então eu levei para a natação. Aí quando meu filho estava com 4 anos, o pediatra dele virou e falou assim, ele dá desculpa por tudo, né? Dava mesmo. Gabriel, sua garganta está inflamada. Ah, porque o tempo esfriou. Não foi porque ele tomou gelo demais, não foi porque ele tomou muita água gelada, não foi porque ele ficou de pé descalço lá fora no quintal quando choveu, nada disso. Foi porque o tempo mudou. Ah, entendi. Gabriel, a sua letra não tá boa na escola, né? Ah, mas aqui meu cabelo tá na frente do olho. Então era mais ou menos assim. E aí o médico virou e falou assim, ele tá na natação, não tá? Eu falei, tá. Põe ele pra competir? Eu falei, mas tá doido? Põe ele pra competir. A partir de agora ele vai se disciplinar e ele vai. E ele foi. Ele entrou na água com 9 meses e saiu da água com 17. E ele competiu tudo que ele podia competir, até ele não aguentar mais. Tudo que teve pela frente. Tem um monte de medalha, nem sei para que tudo aquilo. Mas, por quê? Porque foi a forma que o médico me mostrou para ele aprender, porque se ele perdesse, não era culpa da água, não era culpa da sunga, não era culpa do tempo, era culpa dele. Era responsabilidade. E nós precisamos aprender a ser responsáveis. Mas não para justificar qualquer coisa, mas sim para nos conhecer, para nos relacionar, para nos desenvolver em todos os níveis da nossa relação. Porque quando nós falamos de homem de bem, o homem de bem, ele respeita
todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Ou seja, ele dá o respeito a tudo que a natureza proporciona, o que a lei da natureza proporciona, tudo isso que a gente acabou de falar aqui agora. E ele respeita isso, porque ele também quer ter isso respeitado para si. Às vezes, gente, a gente toma determinadas atitudes inconsequentes que a gente não pensa, mas a gente precisa pensar antes de agir. Ou precisa trabalhar a mente para que a nossa ação saia natural dentro desses preceitos que nós estamos tentando desenvolver, ou melhor, que nós estamos buscando desenvolver. E ele fala que o homem de bem, ele cumpre a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Amor, justiça e caridade. Em tudo que nós esmiuçamos aqui. E eu trouxe, aí já saindo, gente, já atravessando para a parte do livro 4 do Livro dos Espíritos, a questão 922, que Allan Kardec pergunta assim: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um, beleza? O que é suficiente para a felicidade de um faz a desgraça do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens, ou seja, tá, tudo bem, eu entendi que nós estamos num planeta de expiações e provas, eu entendi que nós estamos num mundo bem perfeito ainda, bem nos seus primórdios, mas há uma medida de felicidade para todos nós? E aí os Espíritos respondem: com relação à vida material, consiste em possuir o necessário. Com relação à vida moral, consiste na consciência tranquila e na fé no futuro. Então, olha que a gente deu uma volta e voltou para a fé. Nós partimos da fé em Deus e finalizamos na fé no futuro. E quando a gente fala da fé no futuro, é inclusive nessa certeza de que ainda nos faltam o desenvolvimento, o vivenciar, o experienciar tantas dessas questões que nós falamos aqui hoje. Mas a consciência, estarmos cientes de que é assim que funciona, estarmos atentos que cabe a nós, que a responsabilidade é de cada um para o desenvolvimento dessas virtudes, desse autoconhecimento, desse cuidado, para que nós sejamos um dia perfeitos, como esperado de Jesus, para toda a humanidade. Muito obrigada pela atenção de vocês. A nossa parte nós terminamos aqui. Nós agradecemos a Adriana Alice pelo ensinamento, né, das lições de hoje, né? O Sr. Luiz deve estar cansado de ouvir o Homem de Bem, né, Sr. Luiz? Ontem ele ouviu minha irmã Clara falando sobre o Homem de Bem. Então a gente já está craque sobre o Homem de Bem, né? No domingo agora nós vamos ter a palestra com o nosso irmão Carlos Luiz. Nós vamos falar de finados, né, dia 2 de novembro.
Então a Carlane vai falar sobre o tema luto e a saudade na visão espírita, tá? Então o Carlane é uma palestra que ele já faz há algum tempo aqui na casa, mas é um tema bem propício para o dia, para o feriado, então vale a pena quem quiser assistir no domingo às 9 horas da manhã. E na próxima quarta-feira, um tema também com a companhia Dora, que é um tema sobre morte. Quem vai estar aqui é a Solange, falando sobre mais uma temática também envolvendo a semana do Dia dos Mortos, né? Então, a nossa programação está ali, né? Lembrando a nossa campanha de Natal, nós já estamos divulgando, tem uma listinha ali para quem desejar doar os alimentos, né? Nós já avisamos de que conseguimos todos os feijão, não precisa trazer feijão, os que trouxer a gente vai agrupar em outras cestas ou até doar para outras instituições também, tá? Então o feijão nós já conseguimos arrecadar. Se tem feijão, precisa de quê? De arroz. Arroz nós estamos precisando, tá? Nós estamos precisando bastante de arroz ainda. Nós não completamos o total. E lá no nosso blog, nós estamos divulgando o link, tem lá os itens que já estão atualizados, tá, gente? O que a gente recebe, nós vamos atualizando as arrecadações. Toda semana vai ser atualizando esses itens. Então, não deixe de colaborar, porque a gente sabe que nós estamos já no final de outubro, né? Quer dizer, novembro já está aí, né? E a gente precisa correr, porque a sexta já quase aí na segunda, terceira semana de dezembro. Então, mas nós estamos pedindo arrecadação até a segunda semana de dezembro para fechar tudo, tá bom? Além disso, também tem as cartinhas de Natal também, quem desejar colaborar, apadrinhar as crianças, Solange está aqui, né? Pode entrar em contato com a gente orienta do que pode ajudar para contemplar essas crianças que também recebem lá, além das cestas básicas, também a gente dá esse presente para as crianças lá do Parque Maíra, que são as famílias contempladas, né? Sexta-feira agora nós temos o nosso chá dos amigos da EDAC. Esse chá, ele visa justamente a gente fazer um bate-papo com trabalhadores, com os amigos, aqueles frequentadores, 7h30 da noite, e nós vamos falar de finalizar o mês de Kardec, né? Nós estamos no último dia de outubro e vamos falar um pouco sobre os discípulos de Allan Kardec, que é o nome da nossa casa, né? A importância que a gente tem da gente entender o que é ser discípulos de Allan Kardec, né? Então, é bem interessante na sexta-feira a gente esse trabalho, e vale a pena para todo mundo trazer aqui. É mesmo, na verdade, esse evento, gente, é a configuração do nosso café de domingo, né? Domingo a gente sai da palestra, toma um café. Sexta-feira é a mesma coisa, né? Então, cada um traz o seu item de café, a gente faz um bate-papo na sexta-feira e depois toma café. A Adriana também está convidada, tá, Adriana? Pode vir à vontade. Bom, vamos encerrar então, vou levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos protegem, agradecer pela oportunidade de estarmos nessa noite, tendo a oportunidade de refletir, de aprender, para que a gente possa sentir e viver essa mensagem, levando as sementes do Evangelho aos corações da sociedade que passa por momentos turbulentos, levando a nossa família e também colaborando na construção de um homem novo, retirando as mazelas do homem velho. Aproveitamos para agradecer essa oportunidade e ao mesmo tempo pedir para que possa auxiliar a todos os trabalhadores, frequentadores, visitantes que vêm até essa instituição beber um pouco dessa fonte, para que a gente possa semear essa fonte do Evangelho em diversos corações e que a gente possa envolver a comunidade do Eucaliptal,
à nossa querida Volta Redonda, nossa cidade querida, ao estado do Rio de Janeiro, que passa por um momento tão desafiador e envolvendo o nosso país e o mundo. Que nós possamos lembrar dessa estrutura do Evangelho, beber dessa fonte para continuarmos caminhando, apesar das dificuldades, caminhando juntos, abraçados nos princípios básicos, basilares dessa doutrina espírita e da fonte do Evangelho redivivo, para que possamos cumprir com um compromisso firmado de auxiliar esse planeta em regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, aqueles que desejarem a paz, só aguardar que serão chamados, tá? Tenha todo mundo uma boa noite.